Olá, pessoal. Eu sou Luiz Soares, sou professor daqui da Baiana e sou o professor que encontrará vocês mais adiante, já no final do curso, durante o estágio de clínica médica. Sou professor de clínica médica, saúde do adulto e do idoso. Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre como se deu a construção do saber médico. É um tema que eu acho muito interessante. Eu acho que todos os médicos deveriam ter um pouco de noção de como se deu essa construção e como se deu essa evolução do conhecimento médico até o momento de hoje. Então, a gente fica se perguntando o que é mais importante dentro dessa construção? As bases, as origens desse conhecimento ou o topo, o acabamento de tudo, depois de toda a construção feita? Certamente toda a sua história concretizada é algo que eu julgaria muito relevante. A medicina, ela foi evoluindo, segundo alguns teóricos, seguindo algumas fases. Dentro dessas fases, a gente tem uma fase que alguns chamam de primitiva ou de teológica, portanto, muito voltada às religiões, às crenças. Temos uma outra fase chamada de metafísica ou abstrata, aquela que o médico começa a raciocinar e pensar em cima dos quadros considerados doença. E a fase chamada positivista ou científica, que é a que nos encontramos hoje, né? Então, dentro dessa evolução, nos primeiros tempos, vemos uma presença importantíssima do aspecto religioso. Então, temos aí os pajés, os curandeiros, e observe que quando a gente fala disso, a gente vê que na nossa cultura isso ainda existe. Não temos hoje apenas o positivismo, apenas a ciência atuando dentro da medicina. A religião e as crenças continuam permeando, principalmente em culturas como a nossa, do Brasil e especificamente da Bahia, né, que é tão forte ainda a presença de curandeiros e xamãs e índios atuando, enfim. Nessa fase teológica, portanto, quem exercia esse aspecto de quem cuidava da saúde do homem eram inicialmente nos povos tribais os xamãs, depois vieram os feiticeiros e pajés, civilizações mais avançadas, e encontramos aí alguns sacerdotes que desempenhavam esse papel de cura juntamente com alguns outros papéis sociais. Se a gente for lá para a Mesopotâmia, mais de 6.000 anos atrás, vemos que assim, foi uma população grande, uma cultura que floresceu fortemente no mundo, e lá é onde talvez a gente viu a primeira estruturação do que se fala em termos de ciência, religião, política e lei, né? Lá surgiu o Código de Hammurabi, tão conhecido, em que nesse código tanto se falava sobre legislação, comportamentos, quanto se falava de comportamentos de saúde. Então, ali a magia, a religião e a saúde estavam fortemente interligados e de maneira oficial, né, dentro desse código. Para esse povo, o Deus era o dono da cidade e eles tinham como principais deuses os deuses das águas. E eles já tinham alguns conceitos que certamente influenciaram na saúde desse povo. Eles tinham água encanada, embora fosse a céu aberto, e não se podia urinar no meio da rua, cuspir na calçada, porque sabia que a partir dali teria uma maldição que contaminaria essa água, e certamente isso já foi uma observação de que essas contaminações gerariam doenças. Então, mas aquela interpretação daquele momento era como se isso fosse uma punição divina, porque estava contra as regras que o Deus determinava. Bom, então dentro dessas regras de pecado a gente pode ver que isso já tem aí uma certa visão epidemiológica, porque a gente sabe que hoje nós conhecemos bactérias, eles não conheciam, mas sabiam que aqueles comportamentos gerariam doenças e, portanto, eram proibidos fortemente. Vamos depois aí para o Egito, né, também uma civilização que vocês conhecem bem, e que lá a medicina era exercida por sacerdotes e sacerdotes especializados na parte que vamos chamar no futuro de médica. Esses médicos tinham uma classe privilegiada dentro da sociedade e exerciam a medicina empírica, né, ou chamada popular, embora tivesse também os seus curandeiros e xamãs que não eram tão sofisticados em termos de conhecimento quanto eram esses sacerdotes que eles cuidavam muito mais da população mais privilegiada. A população mais pobre não tinha acesso a esses sacerdotes de uma forma assim tão fácil.
Uma coisa que é interessante dentro do Egito, que eles tinham o hábito de embalsamar, e esse fato de embalsamar abria os corpos e preservavam órgãos separadamente, fizeram com que eles tivessem um grande conhecimento de anatomia. E naquele período nenhum outro povo podia abrir corpos porque eram sempre pecados. Então, como eles faziam isso de maneira sistemática, eles puderam, inclusive, deixar um legado no futuro, como a gente vai ver, de um grande conhecimento de anatomia por conta desse hábito. Foi o primeiro povo a ter um conhecimento maior de tratamentos à base de plantas, à base de algumas outras substâncias, e eles puderam fazer uma sistematização muito próxima do que a gente viu depois que ocorreu na Grécia. Bom, a Grécia, aí a gente já começa aquele período metafísico, né? No início, como toda prática médica, surgiu ainda pensando na religiosidade. Então a gente tem aí o início da arte médica durante toda a sua evolução, muito ligada ao misticismo, e na Grécia não foi diferente. Então, Esculápio ou Asclépio, ninguém sabe se existiu de fato, é considerado um dos pais da medicina do mundo e da medicina grega. Ele fundou, né, possivelmente, vários centros de cura, e tinham verdadeiros hospitais, não exatamente com esse nome, que recebiam pacientes de toda a parte do planeta e de todo o Oriente, que iam cuidar-se nesses hospitais, nessas asclepíades, né? Asclépio é quem traz para a gente o símbolo hoje da medicina, então, que é o cajado com a serpente enrolada. Então, a serpente significando a possibilidade de transformação, a possibilidade de perder toda a pele e se transformar novamente, e o cajado como um poder de caminhar e de firmeza. Então, o símbolo da medicina vem aí desse senhor Asclépio, né, como disse. Então, até hoje os arqueólogos não têm certeza se Asclépio de fato existiu ou se ele fazia parte da mitologia, já que dentro da mitologia ele era filho de Apolo, que era um deus, então tem uma dúvida se de fato ele foi um ser realmente ou não. Mas, independente disso, os demais filósofos que surgiram na Grécia exerciam também ações voltadas para cura, voltada para tratamentos, é o caso de Platão, é o caso de Aristóteles, mas, digamos, só retomando um pouquinho, o símbolo da medicina original, como foi falado, é o símbolo do cajado, né, com a serpente. O símbolo do cajado com asas e duas serpentes não é o símbolo médico, é o símbolo, na verdade, do comércio. Então, alguns confundem, alguns usam esse símbolo como o símbolo da medicina e que realmente não era. Esse era o símbolo do deus Hermes, e Hermes era o deus da comunicação, do comércio e não da medicina. Bom, Hipócrates, eu acho que todos vocês já ouviram falar, conhecem mais ou menos, é considerado o pai da medicina ocidental. Hipócrates traz uma contribuição imensa para o conhecimento médico, porque ele sistematizou as observações profundas que ele fazia e de uma forma bastante detalhada. Ele conseguiu, inclusive, escrever e trouxe um legado enorme para as civilizações futuras. Então, é atribuído a Hipócrates ter 72 textos escritos. Ele fez o Código de Ética Humanista e o Juramento do Médico, que vocês em breve estarão fazendo na sua formatura. Foi baseado em Hipócrates, na verdade foi escrito por Hipócrates. Ele traz criação de conceitos como epidemiologia, convalescência, epidemia, conceitos de doenças agudas e crônicas, tudo isso baseado em um grande senso de observação, já que, obviamente, ele não sabia que existia bactérias e vírus ou coisa parecida. Ele realizou o primeiro tratado sobre saúde pública conhecido e escrito no mundo. Ele tinha uma grande capacidade de observação e de correlação de sintomas. É bonito de se ver o que Hipócrates escrevia, como ele chegava até a casa, chegava até aquele paciente, ele descrevia o cheiro, a voz. Então, ele tinha um detalhamento de uma sensibilidade que o médico não pode perder jamais, até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Então, ele pôde realmente plantar as bases do que veio de se desenvolver a medicina lá adiante. Bom, em Roma, a medicina já não teve um destaque tão grande quanto foi na Grécia Antiga, ou como até mesmo foi no Egito, mas eles trouxeram uma grande contribuição, já que era um povo guerreiro, um povo que teve grandes invasões.
A maioria dos médicos que atuavam em Roma, na verdade, eram escravos que eles tomaram da Grécia, mas esse povo pôde contribuir muito com a medicina de guerra. Então, as amputações, os ferimentos graves. Então, eles trouxeram grandes contribuições relacionadas ao tratamento de pacientes feridos e de grandes traumas. E isso pôde também ser aproveitado durante muitos anos ao longo da história da medicina. Um destaque na medicina romana foi de Cláudio Galeno. Esse realizou uma série de estudos de fisiologias em animais. Ele pôde também trazer um grande legado que depois a Igreja Católica, na Idade Média e até mesmo da Idade Média, utilizou esses conhecimentos de Hipócrates e de Galeno para dar continuidade à ação desses médicos que surgiram depois. Bom, eu gosto de dar ênfase a algo que pouco se sabe hoje, pouco se fala e pouco se estuda. Eu acredito que vocês na escola também não tiveram tantos contatos com a contribuição dos árabes para a medicina. Os árabes eram um povo inicialmente, como vocês sabem, nômade, moravam no deserto e depois migraram para uma religião muçulmana, que fez uma grande agregação desse povo. E esse povo se organizou e conseguiu se expandir ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo. Então, o povo árabe, como vocês veem aí no mapa, pôde contribuir para a civilização, seja dominando, seja levando conhecimento para uma série de países. E eles tinham uma característica muito interessante. Ao contrário dos romanos, quando os árabes chegavam, eles absorviam o conhecimento de onde estavam e levavam esse conhecimento para o próximo povo que ele iria dominar. Então ele pôde agregar uma série de conhecimentos, seja egípcio, seja da Síria, seja da própria Europa, embora a Europa nessa época eram ainda povos muito primitivos, exceto os romanos, mas eles trouxeram essa agregação. Eles trouxeram valores importantíssimos como de higiene, coisa que também os povos europeus não tinham. Então os árabes trouxeram a importância de tomar banho, de limpeza, de higiene das mãos, embora também desconheciam a existência de vírus e bactérias, mas viram que isso diminuía a quantidade de doenças. Tiveram uma grande influência sobre as sociedades asiáticas e europeias, principalmente em Espanha, e em Córdoba montou um califado, e lá eles implantaram bibliotecas, hospitais e puderam levar toda uma cultura para esse povo e que, infelizmente, depois não foi dada continuidade. As escolas árabes médicas eram escolas que depois se tornaram, inclusive, superiores às escolas europeias. Eles fizeram trouxeram contribuições que até hoje a gente utiliza, como o processo de destilação, decantação, filtração, o descobrimento do álcool, a criação das farmácias em moldes muito semelhantes ao que nós temos hoje. Então, assim, cada substância catalogada e agregada de uma maneira lógica. E fizeram também grandes livros, entre eles tem um autor, Avicena, que foi um grande escritor da arte médica. Então, essa contribuição árabe, a gente hoje só vê o povo muçulmano como um povo, né, que está em conflito com o resto do mundo, mas naquele momento da história foi um povo que trouxe uma contribuição imensa e eu espero que no futuro a gente venha resgatar esse conhecimento. Bom, os árabes foram expulsos da Europa, né, assim como também os judeus durante a Inquisição, e aí vem o período da Idade Média. Um período difícil para a humanidade, né? A humanidade quase um terço da Europa foi dizimada pela peste negra, e a medicina nesse período, ele voltou a ter uma grande influência religiosa e religioso da Igreja Católica. Então, a Inquisição trouxe algumas dificuldades, porque experimentos não eram possíveis, estudos nos corpos não seria possível, algumas atuações curativas também não era possível, porque era visto como algo que não era religioso. E se dizia na época que era preferível morrer de doença do que morrer do tratamento médico feito na época, já que achavam que o médico não tinha muito conhecimento e, de fato, o conhecimento que se tinha na época era muito pequeno. Porém, nem tudo é ruim, né? Então, no conhecimento baseado ainda nos antigos gregos e nos antigos romanos,
Esses padres que conseguiam traduzir aqueles textos começaram a trazer novamente alguns conhecimentos que estavam naquele momento ainda esquecidos, e foram criados na Europa os primeiros hospitais. Então, a palavra hospital vem de hospes, que significa hóspede, né? E vem de hospitalidade. Então, os hospitais eram locais que tinham pessoas que, desde necessitados por estarem desabrigados, a pessoas doentes, e, enfim, não era exatamente com o molde de hoje, mas ali surgiram os primeiros centros de saúde que o indivíduo poderia morar, habitar, ou seja, estar internado naquele hospital. Surgiram também as primeiras universidades, a Universidade de Oxford, as universidades francesas surgiram na Idade Média, apesar, como coloquei anteriormente, de toda a dificuldade que se tinha. Então, a peste bubônica dizimou grande parte da Europa, os alquimistas que poderiam pesquisar substâncias químicas não podiam atuar com muita liberdade, porque também, do ponto de vista religioso, eles eram impedidos de fazer isso, mas, apesar disso, começou a se estruturar um conhecimento para o futuro do conhecimento médico. Bom, no Renascimento, né, então, assim como a gente sabe, foi um período assim, de maior brilho, talvez, da história da humanidade, talvez não se tenha se conhecido com tanta velocidade no mundo antigo como foi na época do Renascimento. O Renascimento trouxe um outro período também para a nossa história médica. Então, no momento que o homem saiu do seu núcleo de Ásia, Europa, foi conhecer novos mundos, conhecer novos horizontes, houve uma grande revolução na sociedade, na cultura, na economia, na política, enfim, e, obviamente, na medicina também. Vocês conhecem René Descartes e eu queria ressaltar a importância do pensamento de René Descartes, porque ele criou o que a gente hoje chama de pensamento cartesiano, né? É o que a gente hoje aplica na metodologia científica. Então, o discurso do método criado por Descartes, a gente utiliza fortemente e vocês continuarão a utilizar ao longo da vida, embora aí já com outras contribuições, né, obviamente, mas assim, quando a gente pensa verificar se existe evidência indubitável acerca de algo, isso todo mundo utiliza comumente. Analisar e dividir o máximo as coisas para poder estudá-las, né? Isto também está dentro da fonte da pesquisa e do conhecimento. Sintetizar e agrupar novamente essas coisas que vocês estudaram, sintetizou e agrupou, e vamos continuar avaliando, enumerar todas as conclusões que vocês chegaram e anotar. Então, assim, essa base que a gente utiliza até hoje veio de um período como esse e, portanto, houve um avanço imenso do conhecimento médico, porque a partir daí as pessoas passaram a fazer isso diante dos tratamentos que muitas vezes eram empíricos, muitas vezes ainda tinham influências religiosas, mas que a partir daí a gente pôde fazer avanços mais significativos. E aí, o surgimento da microbiologia, né? Então, a partir daí, alguns microscópios mais rudimentares já surgiram, algumas coisas que vocês verão aí ao longo do curso, como canalículos de Harvey, que são do fluxo circulatório, corpúsculos de Malpighi, que era Malpighi foi o pai da histologia, as doenças de Sydenham, foi o pai da epidemiologia, surgiu nesse período. Ramazzini, que foi o pai da medicina ocupacional, que hoje é tão importante em termos de prevenção de saúde do trabalhador. Então foi um período, como vocês veem, muito rico. Acho que vale a pena depois cada um se debruçar um pouquinho mais e ver assim, o que é que eu colho hoje que foi plantado em um período desse, que isso nos dá uma base mais sólida de saber por onde estamos caminhando e poder caminhar mais adiante. Então, portanto, considerando todos esses grandes pesquisadores, essas pessoas que foram iluminadas, porque assim, elas começaram a desbravar caminhos que antes nunca tinham sido trilhados, a gente pode considerar que o período do iluminismo gerou aí uma nova mentalidade, né? Gerou a anatomia e a patologia, o moral veio também daí, porque aí a partir desse momento já era permitido novamente se conhecer os corpos através de estudos de anatomia, que até então não era permitido por conta da religião. E isso possibilitou, né, que vários pesquisadores, e aí a gente tem Leonardo da Vinci, e além dos outros médicos todos que eu já coloquei, fazer um estudo anatômico e poder entender melhor o corpo humano e não só ficar baseado no que tinha sido lá
buscado através do conhecimento dos egípcios, né, como a gente falou anteriormente. Bom, o médico iluminista era um médico erudito, elegante, um médico que podia enriquecer facilmente. E, portanto, a medicina era uma coisa muito cara, não era acessível a todos. Então, nesse período, apesar esse médico que era erudito, dividia espaço com aqueles médicos mais populares, considerados práticos ou barbeiros. Esses práticos ou barbeiros, além de cortar cabelo e fazer barba, também faziam amputações, drenavam abscessos. Eles eram autorizados a isso após um treinamento, porque isso era considerado que para esses médicos isso era uma atividade menor. Mas nasceu também aí a tendência a ter especialistas. Então, a partir do conhecimento mais detalhado de cada órgão, algumas especialidades começaram a surgir. Em algum momento, os cirurgiões também passaram a ter a mesma posição que os médicos. Então, se brinca que médico, na origem, os cirurgiões não eram médicos, porque eram considerados como barbeiros ou práticos, mas a partir do iluminismo, a medicina e a cirurgia deram as mãos, porque obviamente precisava fazer isso, e deu um avanço maior dentro dessas especialidades. Não houve uma grande evolução em termos de terapêutica e em termos de medicamentos, mas as noções de higiene ainda também eram precárias. Esses médicos vestiam roupas que muitas vezes não eram adequadas e roupas sujas até, e não sabiam que ali eles poderiam estar carregando bactérias. Então, médicos, ao fazer parto, muito frequentemente havia infecção pós-parto, porque eles não sabiam que tinham que lavar as mãos. As parteiras sabiam. As parteiras intuitivamente ferviam águas, lavavam as mãos, mas o médico não sabia e ele frequentemente não era chamado, não era bem visto dentro de um parto, porque sabia que parto feito por médico naquela época não dava certo, por conta talvez de conceitos que eram desconhecidos. Então, assim, quando a gente vê essa beleza toda gerada na época do Iluminismo, o Palácio de Versalhes, belíssimo, mas a higiene não estava presente, né? Não existia, embora os árabes tivessem levado água encanada e esgotamento para a Europa, após a expulsão isso foi perdido, então existiam fezes na rua, urina. Então, em termos de higiene pública, a Europa pecava muito e isso facilitava muito a propagação de doenças, obviamente. Mas aí também houve o início da vacinação à varíola e houve alguns avanços, né? O surgimento de hospitais no Novo Mundo também ajudou muito, porque os hospitais criados na América do Norte não tinham uma subjugação tão grande da religião e eles puderam avançar em paralelo, fazendo um grande desenvolvimento que no futuro a gente colheria com o avanço da medicina. Houve uma reforma da psiquiatria, então Philippe Pinel, ele considerou que os loucos não eram pessoas dominadas pelo demônio, como se acreditava, ou por uma energia, e sim era uma patologia médica, e começou a avançar muito fortemente nas doenças psiquiátricas, também na microbiologia, como foi falado, aí já vem no século XIX, né? Se a gente vai lá para o século, quando a gente já está chegando mais próximo do nosso momento agora, aí finalmente no século XIX se descobriu as bactérias. E isso foi um salto muito grande para se poder tomar algumas medidas que ficaram muito mais eficientes. Então, a descoberta do que é que gerava a peste bubônica, a saber que ao existir bactérias precisa se fazer uma asepsia cirúrgica. O início da anestesia começou no século XIX também, com o uso do ópio, o uso da cocaína, substâncias trazidas da América do Sul, então também só foi possível ter isso por conta da descoberta da América do Sul. O uso do éter, do clorofórmio, e lembrando que o ópio e a cocaína aí não era utilizado como meio de diversão, como uso de drogas por diversão. Na verdade, era usado para tratamento e a grande luta que se faz hoje é a retomada dessas coisas como tratamento médico, né? A vacinação para o tétano também surgiu no início do século XIX. Então, a gente já tem mais avanços, inclusive, no tétano neonatal, né? A criança, quando tinha o seu cordão umbilical cortado, poderia morrer adiante de tétano. E o uso do éter na anestesia, que uma vez o paciente anestesiado, obviamente a cirurgia pode ter um grande desenvolvimento que até então era feita de uma forma muito rudimentar, seja através de álcool, seja através de fazendo traumatismo craniano no indivíduo, ou seja, literalmente dando uma paulada na cabeça,
para que o indivíduo ficasse desacordado e ele pudesse ser anestesiado. E aí já não precisamos mais dessas coisas tão rudimentares, já começou o avanço dessa ciência maravilhosa que hoje é a anestesia feita com tanta segurança no nosso século XXI. Então houve, na verdade, uma grande descoberta de um mundo que era inteiramente invisível àqueles pesquisadores anteriores, àqueles médicos anteriores, né? Então, a partir daí, se conheceu os hormônios, se conheceu, portanto, as bactérias, se conheceu o melhor funcionamento de cada célula. O modelo de assistência também a esse paciente começou a sofrer modificações. Então, ele ficou mais um modelo científico, né, como a gente viu lá, que foi fundado por Descartes. Ele virou um modelo mais higienicista, então, de medidas realmente tomadas para prevenção de infecções e baseado na biologia propriamente. Bom, e aí viemos com as guerras. Então, claro, ninguém quer guerra, mas as guerras, de uma forma geral, transformam, né? Então, todas as guerras têm um grande poder transformador. E a Primeira e Segunda Guerra Mundial teve um grande poder transformador para o mundo e para a medicina também se trouxe grande avanço. Nesse momento das guerras se evoluiu muito algumas técnicas cirúrgicas só possíveis serem feitas naqueles momentos de maior crise, que até então ninguém tinha arriscado, mas diante de uma grande crise, né, a inventividade aflora, então assim, técnicas sofisticadas começaram a surgir a partir aí das grandes guerras. Também aí vem aí no século XX, evoluindo com as viagens para a Lua, né, os satélites, então tecnologias aplicadas para o desbravamento do universo, hoje são muito utilizadas na medicina. A ressonância magnética, a tomografia, não foram criadas para a medicina, foram criadas para pesquisa no espaço. E hoje pode aproveitar muito dessas pesquisas para a utilização da medicina. E eu não posso deixar de homenagear um grande avanço que foi a evolução da teoria freudiana, ou seja, o início da percepção do homem enquanto mente, enquanto ser, a busca do inconsciente, que já se supunha lá no passado e Freud pôde sistematizar esse conhecimento e trazer um grande avanço do homem enquanto ser global. Então agora não é mais um indivíduo, é um corpo doente, mas um ser que adoece, um ser que tem alma, né? Seja lá qual for o conceito que cada um tenha de alma, mas tem um ponto de vista emocional que está envolvido na doença, e um corpo que adoece em paralelo. Então às vezes os dois adoecem juntos, mas nem sempre. Então, a contribuição da psicologia, até hoje, né, vem sendo cada vez mais amadurecida e bastante desempenhada progressivamente. No século XX surgiram algumas substâncias fundamentais para o tratamento, como é o caso dos antibióticos. Não tem como a gente pensar hoje na medicina sem antibiótico. Então, hoje houve o surgimento da penicilina, né, a primeira fase em 1929, depois na década de 50, e elas foram muito utilizadas, inclusive, no período da guerra. O cloranfenicol, que é um antibiótico que hoje está mais em desuso, mas salvou muitas vidas, combatendo aí febre tifoide e várias outras infecções. A streptomicina, que foi um dos primeiros antibióticos utilizados para a tuberculose, já que a tuberculose, ainda no século XX, era uma doença altamente mortal. Então, a partir do início do século XX, que começou a se tratar a tuberculose. Então, nós perdemos grandes nomes da literatura, da poesia, enfim, né, por conta da tuberculose. A descoberta das vitaminas e a descoberta dos corticoides. Hoje, várias doenças seriam impossíveis serem tratadas se não tivéssemos os corticoides. E aí foi um período também de grande avanço tecnológico para que a gente pudesse progressivamente melhorar a qualidade de vida. Bom, se fizermos aí agora um pequeno parêntese para falar um pouco de como tudo isso aconteceu no Brasil, né? Rapidamente, nosso objetivo é esgotar, eu gostaria até que vocês, após ouvir essas divagações, pudessem buscar um pouquinho mais de informação, aquilo que lhe interessar mais, aquilo que ficou mais curioso, ou alguma coisa que seja questionado lá na cabeça de vocês, vale a pena assim, anotar e eu vou buscar essa informação. A nossa medicina aqui no Brasil oficialmente chegou com a família real. Obviamente já existia a medicina dos pajés, né, que os índios já estavam aqui há muitos séculos e eles já praticavam sua medicina, mas a medicina europeia chegou basicamente com a família real. Então, dentro dos navios com a corte veio lá os seus médicos,
Dom João VI fala-se que ele não gostava de médico, então ele também trouxe um curandeiro. E ele se deu muito bem aqui, porque aqui ele tinha vários curandeiros de várias etiologias. Então, assim, tínhamos curandeiros índios, curandeiros africanos e tínhamos também os médicos. Mas, a partir daí, foi possível também criar a primeira escola médica. Então, enquanto o Brasil colônia, os jesuítas exerceram muito tempo a atividade dos médicos, como aconteceu na Idade Média na Europa. Mas os jesuítas foram muito inteligentes em também absorver conhecimentos dos indígenas que estavam aqui e viram que muitas situações eram perfeitamente aplicáveis e tinham pertinência de alguma maneira. Então, quando a gente vê lá atrás que a cocaína e o ópio foi levado para a Europa para anestesia, esses padres que viram primeiro o uso dessas substâncias aqui na América do Sul. Com a chegada da família real, a gente pôde fazer, portanto, a primeira faculdade de medicina, e que foi aqui na Bahia, depois no Rio de Janeiro, e está aí para visitação. Acho até interessante que todos possam visitar. Tem um prédio belíssimo para quem não foi ainda, e tem lá as primeiras salas de aula, os primeiros livros, homenagem aos primeiros professores. É algo que me emociona quando eu entro, que você vê como nasceu essa medicina aqui na Bahia. Portanto, no Brasil também. Então, foi fundada a primeira faculdade de medicina, então não mais precisava se ir para a Europa para ser médico. Nós tivemos grandes nomes na medicina brasileira posteriormente, já no século XIX e XX, então com grandes infecções que chegavam através dos portos, o Brasil começou a ter retaliações. Vocês já devem ter visto isso aí nas escolas. Essas retaliações impediam que alguns navios estrangeiros aportassem porque sabia que a tripulação sairia doente. Então o Brasil foi obrigado a tomar providências epidemiológicas para que as doenças não ocorressem. E isso a gente pôde avançar em um modelo de campanhas. Ele foi bastante ditatorial, centralista, autoritário, mas era necessário. Então a gente tinha que ter um controle da febre amarela, a gente tinha que ter um controle da cólera, que existia no Brasil fortemente, da febre tifoide. Pessoas com febre tifoide eram até arrancadas de casa para serem levadas para o hospital para serem tratadas. Isso gerou no Brasil um grande tumulto, quase uma revolução do povo, mas depois, felizmente, pôde ser entendido. E também, a partir daí, surgiram grandes nomes, como o caso de Oswaldo Cruz, um grande pesquisador e que, injustiçado talvez internacionalmente, mas que é um nome que a gente deve buscar mais o que é que ele fez e como esse homem foi importante para a medicina sanitária do Brasil. Surgiu também as medicinas, as políticas do governo, né, como o caso da saúde pública, e muito posteriormente, na década de 70, a criação do SUS. Mas antes do SUS tinham modelos semelhantes, mais tímidos, que também buscavam conhecimento de saúde pública. Então, assim, é importante a gente hoje, apesar de críticas que se pode fazer ao SUS, o SUS é um modelo que é copiado no mundo inteiro por ser um modelo muito bom. Precisamos, talvez, executá-lo de uma forma melhor, mas um modelo que é fantástico e que tivemos aí um grande período de amadurecimento. Então, desse movimento sanitário existido no Brasil, né, então, no período militar, houve movimentos que facilitou o avanço da saúde pública, facilitou o avanço da saúde preventiva, e o Brasil pôde evoluir muito na saúde preventiva na primeira metade do século XX. Teve aí a Alma Ata, né, que foi a primeira conferência internacional que gerou assim, várias medidas que possibilitaram o Brasil estar dentro de um cenário internacional de saúde e, portanto, a evolução da saúde coletiva foi colhida nesse período. Aí tivemos nomes como Emílio Ribas, né, tem um hospital no Rio de Janeiro em homenagem a ele, Carlos Chagas, o único pesquisador do mundo que descobriu o ciclo inteiro de uma patologia envolvendo aí um patógeno biológico, que é a doença de Chagas. É um médico que mereceria ter ganhado o prêmio Nobel, mas talvez a infelicidade de ser brasileiro não pôde ter o destaque que mereceria. Adolfo Lutz, com o conhecimento da febre amarela, inclusive a vacina da febre amarela, então o Brasil pôde ter controle dessas patologias que dizimavam a nossa população. Então temos muito que nos orgulhar, sim, da medicina brasileira. Não é nosso objetivo aqui falarmos da medicina oriental. A medicina oriental teve todo um desenvolvimento em paralelo, que não é o nosso fórum,
mas lembrando que trazemos hoje para a medicina moderna alguns conceitos dessa medicina oriental, né? Então, um conceito ampliado de saúde voltado para um indivíduo mais integrado. Então, na medicina ayurvédica, a gente tem assim, um conhecimento que tem mais de 6.000 anos, e esse conhecimento se estendia para a harmonia entre corpo, mente, espírito e universo. Muito se busca hoje, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando muito de um equilíbrio, a gente está falando muito de um equilíbrio de uma boa alimentação, com uma boa qualidade de relações interpessoais, uma boa possibilidade de estarmos ecologicamente integrados. Então, esses conceitos são da medicina oriental que a gente vem absorvendo progressivamente e até misturando algumas técnicas, né? Seja na fisioterapia, seja na medicina, seja na psicologia, conceitos que são muito valorosos e que a gente pode progressivamente realmente estar integrando. Bom, eu acho que vale, após ouvirmos muitas reflexões, muitos fatos daí da história, pensar assim, qual é o nosso grande desafio da medicina moderna, né? Alguns falam, e eu concordo em parte, a gente precisa integrar mais o que é tecnologia e humanismo. A gente tem avançado muito na tecnologia. Eu não sei até que ponto estamos avançando progressivamente na mesma velocidade no humanismo. Então, acho que cabe a quem está atuando na área médica, quem está pensando em atuar ou está começando a atuar, sempre se perguntar assim, até que ponto eu não estou deixando de lado o lado humano, né, em detrimento apenas do tecnológico. A gente precisa integrar as duas coisas, sem dúvida. A gente precisa ver o papel do médico hoje, então a gente tem um médico que avançou muito na sociedade, muito na saúde coletiva, muito na tecnologia, mas também a gente vê frequentemente o médico sendo desvalorizado, não cabe aqui dizer se justo ou injustamente, né, com matérias em jornal e tudo mais, e quando a gente vai ver, grande parte dos processos, grande parte dos problemas se refere a uma má relação médico-paciente. A uma capacidade de comunicação, a uma comunicação que não ocorreu, ou a percepção humana que naquele momento não foi possível, né? Então, a gente não pode nunca parar de refletir um pouco a respeito disso para a gente ver, retomar os moldes da medicina. Eu volto àquela pergunta lá no início. O que é mais importante? É a gente estar pensando só naquela base que cresceu, da onde surgiu a medicina, ou a gente está só na tecnologia? Então, eu prefiro responder que acho que a gente tem que integrar as duas coisas. Em um momento que a gente tem uma universalização do conhecimento, né? Então, cada vez mais o conhecimento está nas nossas mãos, basta um clique para você estar com o mundo inteiro de conhecimento nas suas mãos, mas não basta um clique para você ter uma relação humana boa. Então, isto é algo que tem que ser realmente pensado e construído. A gente tem que ver com muita realidade as desigualdades que ainda existem, né? Então, nós vivemos hoje, quando a gente fala daquelas fases da medicina religiosa, metafísica e técnica, a gente tem isso as três fases convivendo, como também temos diversas fases de desenvolvimento humano convivendo, né? Então, desde a pobreza extrema à riqueza extrema. Já costumar dizer que o mundo não precisava ter fome, né? Temos alimentos suficientes para que todos comam. Certamente temos possibilidade de todos terem uma saúde muito melhor. Então, acho que o papel do médico também que está dentro dessa sociedade é saber como distribuir isso no que refere a ele. Platão, no passado, falava igual um médico de hoje. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Ele diz, a melhor medicina é alcançada quando o paciente e o médico estabelecem uma relação no qual estão integrados aspectos técnicos e pessoais no tratamento. Olha que a técnica que Platão tinha naquele momento era quase nada, mas ele já via que técnica só não era suficiente, né? Então, essa integração da humanização, portanto, aí já tem milênios de anos que se vem falando e que a gente precisa cada vez mais estar desenvolvendo. Eu gosto de trazer essa frase de Roberto Crema, que ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros, simples, mas profundos, preciso, e é nos relacionamentos que nos transformamos. Então, o que é uma consulta médica, se não é um encontro de duas pessoas para um objetivo, né? Então, é nesse momento que ocorre a transformação para a saúde,
para uma busca de consciência, que o paciente pode sair transformado e o médico com certeza também. Então, é um encontro mágico, é aí que eu acho que mora o que se chama da arte da medicina, né? Então, você poder integrar tudo isso com humanidade e tecnologia e conhecimento. Bom, nós temos, portanto, muito a aprender, muito a realizar, muito a caminhar. Então, vamos em frente e obrigado pela atenção e espero que todos possam refletir um pouquinho a respeito disso e, quem sabe, ser alguém que vai atuar favorecendo essa integração da medicina e humanidade, que as duas coisas são a mesma, são pontos de vista de uma mesma coisa, que é a arte da medicina. Obrigado.